Bom dia, espero que tenham dormido bem, despertado bem, comido bem e acima de tudo que estejam bem para avançarmos com a nossa reflexão desta manhã, com a meditação. Antes de darmos qualquer passo, gostaria de convidar a todos a nos ajoelharmos perante o Senhor para uma oração. Pai Santo, nosso Deus, vimos à Tua presença no nome e nos méritos de Jesus. Só através deste nome há salvação e acesso a Ti. Por isso, queremos vir até Ti neste momento. Em primeiro lugar, queremos agradecer por todas as bênçãos que nos tens dado. Pela bênção da vida, pela saúde, por podermos estar aqui em mais um dia, pela bênção da Tua palavra e do plano de salvação. Em segundo lugar, Senhor, queremos pedir perdão por todas as nossas faltas. Queremos pedir perdão pelas lacunas. E em terceiro lugar, queremos pedir que os nossos defeitos não possam interferir nem atrapalhar na ministração da palavra e na retenção da Tua mensagem. Que possamos ser sábios para ouvir e praticar e que Tu possas dar-nos esse poder. Por favor, Senhor, eu suplico neste momento que os Teus anjos estejam neste lugar, que afastem todo o mal e que o Teu Espírito prepare os nossos corações e os nossos lábios e o nosso entendimento. Por favor, opera poderosamente, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Começámos ontem a nossa jornada falando sobre a salvação e vimos a tríplice mensagem angélica falando do Evangelho eterno, depois entrando nos 3 pontos da justificação, da santificação e da glorificação. E dissemos que iríamos definir assim a nossa sequência de assuntos. Então hoje nós vamos entrar para a conexão entre a terceira mensagem angélica e a justificação. Eu sei que são assuntos muito conhecidos e é exatamente por isso que eu peço ainda mais concentração. Porque já estamos tão habituados que às vezes entramos em rotinas mentais, em burocracias mentais e não olhamos para os detalhes daquilo que estamos a falar. Queria então que avançássemos. O que é a justificação? No caso, queremos aprofundar-nos pela fé. A justificação pelas obras não funciona. A tentativa de me justificar, em vez de ser justificado, também não funciona. E estas são as coisas que matam a salvação e matam a santificação de muitas pessoas. Eu queria começar por um texto muito conhecido. Na realidade, eu vou ler 2 textos. A Bíblia nos diz, em Romanos, que não há um justo, nem um sequer, porque todos que pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E depois em Gálatas nos diz, em Gálatas 3, eu li Romanos 3, 10 e 23, e agora vou ler Gálatas 3, 6 e 11, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Parece que temos aqui uma contradição. Diz que o justo viverá pela fé, mas diz que não há um justo nenhum sequer. Então quem é que vive pela fé? Quem é o justo? Só aquele que for justificado. Não há um justo nenhum sequer, a não ser que seja justificado. Portanto, ele viverá pela fé a partir da base da justificação. E eu queria que nós entendêssemos isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é a glória de Deus? O caráter. Nenhum de nós tem realmente o caráter de Cristo e nenhum de nós poderá ter realmente o caráter de Cristo ou ser justo, a menos que passe por um processo de justificação, a menos que seja justificado. Para esse processo acontecer, precisamos crer. Até aqui tudo muito bem. Nós vemos que há muitas pessoas e muitas doutrinas
e muitas igrejas que falam sobre isso. Eu queria que lêssemos alguns textos que nos definem o que é, então, justificação pela fé. O que é ser imputada à justiça. Diz o Espírito por si, em Mensagens Jovens, página 35, é imputada, considerada, aplicada, atribuída a justiça pela qual somos justificados, em contraste com aquela pela qual somos santificados, que é comunicada, passada, transferida, conferida. A primeira é o nosso título para o céu. A segunda, a nossa adaptação para ele. A pessoa pode receber um título, pode receber um prémio, e se ela não levantar, se ela não depositar esse cheque, esse prémio não será efetivo. Muitas vezes isso é apresentado como sendo a aceitação que há pelo meio da fé. Eu gostaria que nós fôssemos um pouco além da superfície esta manhã. Justificação, portanto, é ser considerado justo, é ter imputada justiça, aplicada, considerado que somos justos. Abraão não era justo, porque não há um justo nenhum sequer, mas ao acreditar, foi-lhe conferido isso, foi-lhe imputado, foi-lhe considerado como sendo a sua justiça. Eu já utilizei muitas vezes a imagem do cheque especial. Você não tem fundo na conta, mas é considerado como se você tivesse esse fundo na conta. O banco reconhece como se você tivesse esse fundo na conta. Eu quero que entendamos o seguinte, a Bíblia nos fala de que estamos escondidos em Cristo. Se eu me esconder em Cristo e ficar uma partezinha de fora, então quando Deus olhar, Ele vai ver Cristo, é verdade, mas vai ver um pouco da minha imundícia. Portanto, eu não poderei ser salvo, não poderei ser aceito, não estou totalmente justificado. Isto porquê? Porque muitas vezes as pessoas prestam atenção aos grandes pecados, mas são as pequenas resistências, as pequenas raposinhas que fazem com que nos percamos. Se há um pecado que não é confessado, que eu justifico, que eu tento evitar de assumir, esse pecado não é confessado, não pode ser perdoado, logo não estou justificado plenamente, logo não posso ser salvo. A maior parte das pessoas da igreja provavelmente se perderá por pequenas coisinhas que não estão plenamente justificadas, mas que foram se justificando em vez de as corrigir. Enquanto que santificação não é ficar apenas na consideração de justo, não é ficar apenas no cheque especial, mas é receber depósitos na minha conta e passar a ter efetivamente o dinheiro. Esses depósitos são feitos também através da fé, mas através da predisposição para a obediência. Justificação pela fé, fé em quê? Fé em quê? As pessoas vão dizer que a fé é em Cristo, aceitar a Cristo. Talvez seja um pouco mais do que isso. Justificação pela fé é aceitar a Cristo, é verdade, mas aceitar que não só a justiça dele é perfeita e a minha não serve, como aceitar que Ele é capaz de me transformar. Não é só receber do banco do céu um cheque especial, mas aceitar o desafio de receber também depósitos na minha conta para cobrir esse cheque especial. Eu não disse para pagar esse cheque especial. É porque eu reconheço que eu não tenho dinheiro na conta que eu desejo ter dinheiro na conta. Não só simbolicamente ou tecnicamente. Portanto, a justificação é uma justiça técnica, a santificação é uma justiça real. Cristo comunica, transfere, Ele comunica, Ele transfere para o meu caráter o caráter dele, pela comunicação que há entre nós. Eu queria que víssemos um outro texto. Este texto tem duas chaves que nos ajudam a entender o que é a justificação. Está em Testemunho para Ministros, página 456. É a obra de Deus, a justificação pela fé, é a obra de Deus ao lançar a glória. O quê? Que é a glória? O que é a glória? O caráter do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Portanto, a justificação, ela
faz-me ver que o meu caráter não vale nada, que não há realmente um justo nem um sequer, que eu não tenho realmente nenhuma chance, que não há nada de bom em mim. Vejam como o inimigo engana as pessoas. Ele faz as pessoas pensarem que há os bonzinhos e os mauzões, como se fossem dois grupos. Às vezes dizemos, olha, aquele morreu, coitado, tão bom. Olha, só fica coisa ruim. Não existe coisa boa, só tem coisa ruim. Às vezes fica coisa ruim, às vezes vai coisa ruim, mas coisa boa só houve uma. Eu queria que entendêssemos o que é que este texto nos está a dizer. Lançar o caráter do pó é reconhecer que eu não tenho valor, não tenho chance de me salvar. Aqui é que começamos a assassinar o Evangelho. Quando eu faço uma campanha evangelística em que eu tento suavizar a mensagem, é que eu tento atrair as pessoas com prémios, com coisas interessantes, eu estou fazendo o contrário da obra de Cristo, porque eu estou dizendo a essas pessoas que elas são muito importantes, que elas podem vir atraídas por outra coisa. E é o contraste dessas pessoas ao realmente verem e reconhecerem que não valem nada, que faz com que elas busquem ser justificadas. Enquanto elas sentem que há algum valor, que há alguma coisa que podem fazer, que há alguma coisa interessante que podem ser bajuladas, podem ser elogiadas, bem tratadas, porque merecem alguma coisa, elas não vão sentir a sua real necessidade de uma justificação e não estarão realmente justificadas. Já falámos aqui sobre a história da mariposa que queria sair, não é? A borboleta, e estava tentando sair do casulo e alguém foi lá e tentou ajudar essa borboleta, abrindo o casulo. A borboleta saiu muito facilmente, mas nunca conseguiu voar, porque as suas asas, o músculo dessas asas se desenvolve, a sua força das asas, melhor dizendo, se desenvolve através do esforço que ela faz para sair do casulo. Amigos, grande parte da crise que temos hoje é porque muitas das pessoas que entram na igreja entram não convertidas, entram não justificadas, entram não reconhecendo, não fazendo um esforço, porque nós abrimos o casulo e tentamos poupá-las desse esforço. Logo, elas nunca chegarão a voar, nunca chegam a completar e a concretizar a santificação, porque o processo foi prejudicado desde a partida, a menos que haja um novo nascimento. Então aqui, lançar a glória do homem no pó significa apostar na negação do eu completa, reconhecer e na aceitação de Cristo. Amigos, ao fim de muitos anos de adventismo, eu posso dizer que não há muitos anos que eu compreendi que não adianta avançar para nada enquanto eu não resolver o problema da morte do eu. Nós tentamos entrar para a igreja, recebemos estudos bíblicos, pela lógica, aceitamos as doutrinas, mas na prática não morremos para o eu. E muitas das vezes passamos anos e anos tentando e caindo nos mesmos pecados e não entendemos onde está o problema e porque é que não estamos a conseguir. E a primeira chave é que nós fugimos do assunto, tentamos passar para a santificação sem resolver a negação do eu na justificação. Então eu preciso reconhecer e negar-me a mim mesmo e aceitar a Cristo. Isto é aceitar Cristo. Implica negar a mim mesmo. Aceitar a Cristo não é só aceitar racionalmente, reconhecer que Ele é realmente o Salvador. Isso é uma constatação, é um facto. Isso não é uma conversão. É impossível olhar para Cristo e não ver que Ele é perfeito. Isso não é aceitar a Cristo. Isso significa reconhecer racionalmente que Ele é perfeito. Aceitar a Cristo implica uma negação do eu. E eu quero dizer muito seriamente, muitas vezes dizemos assim, nós temos a verdade. Se Cristo é a verdade, ao dizermos nós temos a verdade, precisamos entender se nós temos Cristo, se negamos realmente a Cristo. Porque onde não há negação do eu, não pode haver plena aceitação de Cristo. Quanto mais eu me negar a mim mesmo, mais Cristo será parte de mim. E eu poderei chegar ao ponto de dizer, vivo não mais eu, mas Cristo. A santificação, por outro lado, não é a negação do eu, mas a contínua mortificação do eu e vivificação de Cristo. Cada vez mais
desaparece o eu, é uma morte de cruz. Eu estou crucificado com Cristo. O crucificado tem uma morte lenta. Então a justificação é uma negação do eu, mas o processo de santificação é uma morte lenta. Eu vou me esvaindo em sangue, eu vou me esvaindo do eu, e Cristo vai sendo cada vez mais vivificado na minha vida. A segunda parte nos diz assim: fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Então, reparemos, justificação é a vitória de Cristo por mim. E pessoas verdadeiramente não convertidas só ficam aqui. Vou repetir. Pessoas não verdadeiramente convertidas só ficam aqui. Falam da vitória sobre o pecado, mas dizem que é a vitória de Cristo por mim. Que valor tem apenas dizer que Cristo pode vencer e que venceu por mim? Esta é a primeira parte. Isso não é justificação pela fé. Porque a fé é crer que Cristo pode fazer a santificação e pode vencer em mim. Justificação pela fé não é apenas aceitar que Cristo é bom e pode vencer. Não é preciso fé para isso, porque isso é uma constatação de um facto. Justificação é crer, ter fé que Cristo, como Ele venceu, poderá vencer também em mim. Assim como me deu um cheque especial, poderá fazer depósitos e comunicar a sua justiça e ela fazer parte de mim. Não há nenhum mérito em mim, porque eu não posso fazer isso por mim mesmo. Eu não posso fazer isto sem negar-me a mim mesmo. Então, justificação pela fé é reconhecer, aceitar a vitória de Cristo por mim e crer na vitória de Cristo em mim. Eu queria que fôssemos um pouco mais além. Eu queria que entrássemos no que é a essência da justificação. Porque muitas das vezes pensamos, bom, nós, os da verdade presente, já entendemos o que é justificação, o mundo ainda não aceitou o que é justificação, a igreja ainda não aceitou o que é justificação. Talvez todos precisemos pensar todos os dias, cada manhã, o que é realmente justificação. Ao olharmos para o santuário, que foi o cenário que Deus nos deu, há uma coisa muito interessante que podemos reparar. Se dividirmos a área do santuário em duas partes e fizermos uma diagonal em cada uma das partes, nós vamos descobrir como o nosso Deus é um Deus de precisão. E vamos reparar que o altar do sacrifício está exatamente em simetria com a arca da aliança, onde está a lei. Então, nós vamos reparar que a graça e lei estão equilibradas. Estes dois altares tinham a mesma altura e estavam no mesmo eixo. Representa que Cristo não anula a sua graça para podermos ter a lei e nem anula a sua lei para podermos ter a graça. Ambos estão à mesma altura, ao mesmo nível. A justiça e a paz se abraçaram, se encontraram, a misericórdia e a verdade se beijaram, não é? Seguia paz com todos, graça, e a santificação, lei, sem a qual ninguém verá a Deus. Isto é então a mensagem base do santuário. Justificação e santificação são duas pernas de uma mesma pessoa, de uma mesma jornada. As pessoas que ficam só na justificação são pessoas que estão andando coxas. As pessoas que ficam só na santificação são pessoas que estão andando coxas. Uma coisa implica a outra. Da justificação verdadeira, que parte de uma negação do eu, do reconhecimento do meu caráter no pó, nasce automaticamente o desejo de ser santo. Não é conversa de alguém justificado dizer assim, bom, mas não precisamos fazer esforços. Essa pessoa não mede os seus esforços. Quando você quer alcançar o seu projeto, você não diz assim, eu quero alcançar este projeto, mas não preciso fazer o esforço. Você reconhece que o seu esforço não o salva na justificação, nem na santificação, mas sem o seu esforço nada acontece, porque a falta de esforço significa falta de vontade e significa falta de verdadeira conversão. Pessoas que ficam reclamando das obras são pessoas que ainda não reconheceram que o seu caráter não vale nada. Porque quando eu reconheço que o meu caráter não vale nada, eu desejo automaticamente não ser mais isto. E eu fico como Paulo. Eu digo como Paulo,
quem me livrará do corpo desta morte? Eu não quero mais isto. Na minha mente já há uma lei que me aponta para cima, mas o meu corpo tem uma lei hereditária que me puxa para baixo. E eu quero ser liberto do corpo desta morte. Sabem, naquele tempo, quando um criminoso, alguém matava alguém, eles amarravam o corpo do morto ao vivo. E o morto iria definhando e os vermes que comiam o morto iam começando a comer o vivo em vida. E isto é o que acontece com muitas pessoas que vivem a santificação sem verdadeira justificação. Elas estão a ser comidas vivas, porque elas estão a ter que fazer, a sentir-se obrigadas, forçadas, desagradadas por fazer algo que não querem. E isto é uma vida infeliz. E por isso é que elas ficam reclamando e tentando pôr a ênfase na justificação. Pessoas verdadeiramente justificadas, elas desejam. Reparem que Paulo não diz assim: o bem que eu não quero fazer, tenho que fazer, e o mal que eu queria fazer não me faço porque a igreja não me deixa. Não é isto que Paulo diz. Paulo diz: o mal ou o bem que eu quero fazer, eu já não quero mais o que eu sou, eu não gosto mais do que eu sou, eu não gosto mais do meu caráter, eu não quero mais fazer isto, mas ainda a minha hereditariedade às vezes me trai. Por favor, eu quero ser liberto disto. O bem que eu quero fazer não estou conseguindo. O mal que eu não quero ainda estou fazendo. É uma pessoa justificada. Eu queria que entendêssemos claramente que aqui está o problema de reavivamento e reforma. Não me canso de repetir. Reavivamento sem reforma é emoção. Prestem bem atenção a isto que eu estou a dizer, porque aqui está a chave de muita coisa. Reavivamento sem reforma é emoção. Reforma sem reavivamento é legalismo. Este é o problema que temos, a direita e a esquerda, sempre os liberais e os conservadores. É este o problema que está na igreja, pessoas que só vivem metade do evangelho e depois gera-se um conflito. É preciso um evangelho completo. A fé sem obras é morta. Mostra-me as tuas obras e eu saberei como está a tua fé. Reparem, nós não podemos julgar as pessoas pelas obras. Mas podemos julgar as pessoas, ou avaliar os seus frutos, nesse sentido que eu estou a falar, julgar, pela ausência delas. O facto de que alguém tem obras não quer dizer que esteja justificado. Mas o facto de que alguém não apresenta frutos significa automaticamente que essa pessoa não está justificada. É impossível ser justificado sem ter frutos. Amigos, mas eu queria que entendêssemos algo que às vezes esquecemos. Apesar de justificação e santificação estarem ao mesmo nível, dois altares num eixo, com a mesma altura, serem duas pernas de um mesmo caminho, a entrada é pela graça. Chegamos à lei só através da graça. Aquele que não entra pela porta é ladrão. Os que tentam dar a volta e entrar diretamente para guardar a lei, sem passar por uma verdadeira justificação, são ladrões. E pode ser que muitas vezes estejamos a ser ladrões. Quando tentamos fazer as reformas do vestuário, as reformas da alimentação, as reformas de saúde, sem humilhar o eu. E são essas as pessoas que são cruéis, vaidosas, que não se sentem tão sujas como os outros, que criticam, que apontam, que batem, que usam o espírito de profecia, porque elas não são pessoas convertidas. Elas são pessoas que entraram diretamente para a lei. Elas não passaram pelo problema de ter que negar o eu. Elas continuam a acariciar o eu, a justificar-se e a sentir-se melhor que os outros. São pessoas como aquele homem que veio junto ao rei e disse ao rei: Senhor, tem paciência, eu te pagarei tudo. Ele acha que ainda pode fazer obras e ser justificado por elas. E claro, como ele não foi consciente de quão ruim era o seu caráter, ele sai e não perdoa ninguém, porque ele não passou pela experiência de reconhecer, de compreender que ele não vale nada, e essa graça não está nele. Ele não sente piedade dos outros porque ele não vê quanta piedade houve por ele. Sem justificação não há nada, irmãos. Há apenas uma forma, uma religião de forma que não tem a essência da lei. Eu queria que avançássemos um pouco e entendêssemos um pouco mais. Justificação é uma mensagem de advertência através de amor, graça e misericórdia.
Não é uma mensagem de advertência impiedosa. Ao nos focarmos em justificação pela fé, podemos muitas vezes enganar-nos e pensar que estamos a entender este conceito e estarmos a defraudar a fé e a verdadeira justificação. Eu queria que analisássemos algumas coisas, eu não queria chocar ninguém neste congresso. Reavivamento da mensagem de Lutero. Lutero foi quem reavivou a justificação pela fé. Não foram os pioneiros da igreja em 1888. Eles reavivaram a mensagem que Lutero tinha avivado. Então, a base da mensagem da justificação pela fé, muitos pensam e tentam trazê-la como sendo uma questão da vitória sobre o pecado. E esses às vezes caem no lado direito. Outros tentam trazer só a mensagem do amor e caem no lado esquerdo. Uns tentam ver o lado da justificação pela fé, que diz respeito a que não temos como fazer nada, é Cristo que faz tudo por nós. Outros tentam ver a justificação pela fé como a prova de que é possível vencer o pecado. Temos que ter muito cuidado. Eu quero lembrar uma coisa que talvez não tenhamos compreendido ou meditado, mas em Minneapolis, a mensagem foi trazida por Wagner e por Jones, porque havia legalismo na igreja. Foi uma mensagem para recuperar o adventismo do legalismo que havia. O texto que mais foi usado naquele encontro foi Gálatas 3, que nos fala: oh, insensatos Gálatas, como é que vocês caíram na ideia de pensar que podem ser salvos pelas vossas obras? Vocês foram salvos alguma vez pelas obras ou pelas obras de Cristo? Então, o eterno problema de fé e obras foi o que realmente causou, foi uma das manifestações mais vergonhosas da igreja, e o Espírito de Profecia repreendeu isso, repreendeu até o Presidente da Conferência Geral, porque todos se envolveram em conflitos apaixonados, o que prova que toda a igreja precisava de entender justificação pela fé, porque ainda estavam o eu muito importante a tentar justificar os seus pontos de vista. Foram feitos muitos ataques uns aos outros e isso fragilizou a unidade. Segui a paz com todos ao tentar seguir a santificação. Sem essas ninguém verá a Deus. Eu quero deixar claro que muitas pessoas dizem também que a igreja nunca aceitou, nunca compreendeu a mensagem da justificação pela fé. Mas isso não é um facto. O Espírito de Profecia tem vários textos, tanto que se nós repararmos, os textos que estamos a ler são um pouco mais além desta época. O Espírito de Profecia nos diz claramente que houve realmente uma resistência, mas que depois o Senhor operou. E o terceiro aspecto que eu queria ressaltar é que a justificação pela fé é sim uma mensagem de advertência, mas não com advertência no sentido de trazer o juízo, mas com advertência no sentido de evitar o juízo. É uma advertência movida pelo amor, pela graça e pela misericórdia, não movida pela justiça intransigente. Nós temos que analisar o nosso coração e ver quais são as nossas motivações, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Reparem que é sempre o eterno problema. Diz assim: são os que guardam os mandamentos de Deus, santificação, e têm a fé de Jesus, justificação. Diz que é a lei, santificação, e ao testemunho, justificação. Estão a ver, irmãos? Este é o espírito da verdadeira justificação pela fé. A restauração da justiça com amor. Não é para aqueles que batem nas abominações que se cometem em Israel, mas para aqueles que choram e gemem pelas abominações que se cometem em Israel. Aqueles que reconhecem e se lembram do seu processo de justificação, de quão cruéis eram, de quão sem valor eram, e olham para os outros e choram e gemem, sofrem. Irmãos, nós precisamos rever realmente com que espírito estamos a levar a justificação pela fé. Seguir a Cristo, acompanhar Cristo na sua pregação, aceitar a sua pregação não significa ter o Espírito de Cristo. Podemos aceitá-la racionalmente e não estar convertidos espiritualmente. Vemos que os filhos do trovão acompanharam Jesus e eles aceitaram a mensagem. Quando viram os outros que não tinham aceito, disseram: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu?
Eles não querem aceitar a justificação pela fé, então nós vamos consumi-lo já aqui como fez Elias. Eles esqueceram do espírito de Elias, do espírito de João Batista. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Elias disposto a correr à frente do Acabe, o corrompido, disposto a resgatar o povo. Não era movido apenas por uma fé com base em raciocínios de doutrina certa. Era movido por um genuíno amor pelo povo. Amigos, como se processa a justificação? Eu disse que o nosso objetivo nestas jornadas de meditações é repensar de forma prática. Eu quero partilhar, especialmente amanhã o farei, mas já começamos hoje, partilhar algumas dicas que possam ajudar no seu processo. Às vezes tentamos avançar e parece que a vida não avança. E eu quero que repensemos, requestionemos alguns aspectos que podem ser os entraves que não deixam avançar a nossa vida espiritual. Não estou aqui a trazer regras, não estou aqui a trazer fórmulas, estou, com base na Bíblia, partilhando a minha experiência pessoal com Cristo para que ela possa servir para a edificação de outros. Como se processa a justificação? Ao analisarmos como se processa a justificação, nós vemos algumas frases bíblicas que podem ser mal compreendidas. Quem crer e for batizado será salvo. Já vimos que crer não é só dizer eu acredito. Quem não crer será condenado. O que é crer? Crer é ter fé, certo? Concordam comigo? A pessoa que acredita, ela tem fé. Olha o que é que diz Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento de que Jesus salvou e morreu por mim e é muito bom. É isso que diz lá? Das coisas que se esperam. A fé não é exercida para o momento da justificação. Eu preciso ter fé no que vem depois da justificação. Eu não preciso ter fé para reconhecer que eu não valho nada, porque isso é uma constatação e um facto. Eu preciso ter humildade para reconhecer que eu não valho nada. Eu preciso ter fé para acreditar nas coisas que se não veem. Para acreditar que como Cristo ressuscitou, Ele pode reavivar-me do meu ego morto e fazer de mim um reflexo da imagem de Cristo. Não é só crer na eternidade, porque senão a nossa fé pode se tornar vã por outro oposto. É crer no trabalho de Deus, é crer e confiar que aquele que começou a boa obra em mim é capaz de a concluir. Pessoas que não acreditam na possibilidade de Cristo vencer o pecado nelas, não estão verdadeiramente justificadas, porque elas não têm fé. Elas não se vão perder pela falta de obras, elas vão se perder pela falta de fé. É assim, ninguém é salvo pelas obras, mas todos se perdem pela falta delas, porque a falta delas reflete que não há fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser salvo, porque somos salvos pela fé. Gostei muito de um exemplo que foi dado aqui, do caso de Abraão, e Deus sempre mandou fazer coisas impossíveis. Sempre houve pessoas com falta de fé naquilo que Deus dizia. Deus mandou andar sobre as águas, mandou ressuscitar os mortos, mandou expulsar os demónios e mandou ir e não pecar mais. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se apenas queremos nas coisas que somos capazes de fazer, que é possível nós fazermos, então a nossa fé não vale nada. Não é na realidade uma fé. Cristo deu uma definição clara de fé. Ele disse, uma definição não, um exemplo. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, podereis dizer a monte, sai daqui e vai para ali. Isto é possível? Isto é possível? Fé é crer nas coisas que não se veem, que não parecem possível. É crer que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas eu queria que nós avançássemos um pouco mais a entender o que é crer, o que é confessar. Existem muitas igrejas que têm aquela oração, você faz aquela oração e está salvo e aceito. Olhem só, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus fez o impossível, o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E depois completa, isto era Romanos 10, 9, completa em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, capaz de fazer o impossível, de completar a obra iniciada, de reavivar os ossos secos, e serás salvo tu e a tua casa. Eu queria focar-nos nessa capacidade. Diz que o Filho vivifica a quem quer. Diz que Ele tem vida em si mesmo, e ninguém a tira, Ele a dá e toma a tomá-la.
E ao que crê, diz, crês tu que o Filho pode vivificar a quem quer? Então eu queria que nós entendêssemos aqui duas coisas esta manhã. O que é a verdadeira confissão e como salvar a tua casa. Porque ele disse assim, se creres serás salvo tu e a tua casa. Mas eu quero que nos lembremos de um texto, se quiserem abrir, ele diz claramente, e eu queria que entendêssemos a diferença entre estas duas coisas. Em Ezequiel 14 diz, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Então, ficamos aqui num contraste. Por um lado diz assim, se tu creres, serás salvo tu e a tua casa, se creres verdadeiramente. E por outro lado diz assim, mesmo que tu creias e sejas fiel, não vais pela tua fidelidade salvar ninguém. Precisamos de contrastar. Como disse o pastor Paulo Cordeiro, não é o suficiente dizer está escrito. Temos que pensar também no também está escrito. Porque o pior para o diabo disse está escrito. E Jesus teve que lhe responder, também está escrito. Temos que comparar textos e textos para saber o que está realmente o texto a dizer. Eu queria que entendêssemos aqui o seguinte. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Acompanhem-me, por favor. O que representa na Bíblia marido e mulher? Cristo e a igreja. Então assim, se Cristo é fiel, a igreja, mesmo que esteja com dificuldades e seja imperfeita, é santificada pelo marido. O texto diz assim, amai as vossas esposas e entregai-vos por elas, para as apresentar, quê? Irrepreensíveis, sem mancha, santas, puras. Eu queria que entendêssemos a profundidade do que significa salvar a casa. A justificação, já dissemos aqui, não é algo apenas para o indivíduo. Cristo trabalhou com justificação pela igreja, santificação pela igreja e quer trabalhar glorificação pela igreja, a impressão do caráter de Cristo na sua igreja, não é só em cada indivíduo. Então a igreja Cristo também quer justificar. Olhem só o que diz Gênesis 18:32. Disse mais, ora não ser o Senhor, que ainda mais uma vez eu falo, Pai da fé, o Pai da justificação pela fé, se porventura se acharem ali 10 justos, justificados na cidade dos ímpios. E disse Deus, não a destruirei por amor dos 10. Então olha, quando um não é santificado, mas o outro é santificado, quando um não é justificado, mas o outro é justificado, Deus opera um milagre e aceita também. Eu queria que nós exercitássemos em relação à igreja em apostasia a mesma misericórdia que Deus tem manifestado todas as manhãs sobre nós. A menos que as nossas meditações sejam meditações legalistas, vamos falar sobre isso amanhã, sairemos do nosso quarto todos os dias com a plena noção da nossa inutilidade, do nosso lixo e com muita misericórdia para dar. Eu queria que entendêssemos algo muito sério. Consideremos 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Isto é uma coisa, eu coloquei isto aqui para entendermos a justificação da igreja e a santificação da igreja, que é um processo em que a igreja também tem que aceitar. Nós vemos vários problemas. A igreja pode ser castigada por ter pecado no meio dela, como o caso de Acã, pecado acariciado. Mas a igreja também pode ser protegida, justificada e santificada por ter justos no meio dela. Deus não destruiu Israel porque havia 7.000 que não tinham dobrado o joelho a Baal. Às vezes só nos focamos num lado, no problema de Acã. É verdade, Acã fez perder ele e a sua casa. Mas diz que se tu creres, podes salvar tu e a tua casa. Podes santificar os teus filhos. Os filhos são aqueles que nascem, os que nascem para a nova vida, os que nascem de novo. Neste grupo A eu vou chamá-lo de Iasde e o grupo B eu vou chamar de não Iasde. E às vezes nós esquecemos de algumas coisas muito sérias. Eu queria não deixar de esclarecer aqui 2 pontos, e este ainda não é parte principal da mensagem. Na Iasde, nós temos o rótulo de Deus, o nome de Deus. Ele deu o seu nome e Ele não vai permitir que o seu nome seja aviltado.
Eu quero dizer uma mensagem, partilhar com os irmãos reformistas. Ainda que haja mais fiéis lá do que cá, e eu até não duvido, continuamos a ter o rótulo aqui. Israel e Judá. Judá muitas vezes foi mais corrompido que Israel, mas o rótulo estava em Judá. Quando diz lá em Ezequiel 16 que eu te achei no sangue da tua imundícia, te cobri e te pus o meu nome, Deus está a dizer que não é por causa de quão bons somos, quão boa é a igreja que está o nome. Israel foi muito corrompido, se desviou e apostatou várias vezes. E Deus não tirou o nome de Israel até chegar ao limite da misericórdia. Fechar a graça, a oportunidade. E a mesma coisa está a acontecer com a igreja adventista. Deus não tirou ainda o seu nome e vai honrar o seu nome. E como esta é a última igreja, o último movimento que começou, ele vai honrar o nome que recebeu a esposa, o apelido. Eu quero que entendamos que diz claramente a Bíblia que não é Israel todo aquele que está debaixo do nome, mas aquele remanescente fiel. Não estou a querer pôr aqui o remanescente dentro do remanescente, mas filhos de Deus realmente são aqueles que dentro do remanescente das igrejas, dentro da IASD, são fiéis. Na não IASD existem também fiéis e infiéis. Diz o Senhor que tenho ovelhas que não estão neste aprisco e que é necessário que sejam resgatadas. Isto inclui todos, eu não vou pôr aqui, não estou aqui a tentar colocar um rótulo nestas pessoas, não vamos saber quem é infiel ou infiel. Eu quero que entendamos que estas pessoas são o que vai fazer parte da igreja invisível de Cristo. Esta é a igreja visível, é a que tem o rótulo e o nome, mas nem todos os que estão na igreja são trigo. Teremos até ao fim joio. Então não se encoste ninguém pensando, estou na igreja, estou justificado. Só quando eu sou circuncidado no coração. Lá fora existem muitas pessoas que são embriões de filhos de Deus. Ainda não nasceram, ainda não compreenderam tudo, mas andam em fidelidade. São circuncidados do coração segundo aquilo que conhecem. E aqui há muitas teorias. Muitas pessoas imaginam que este grupo vai sair e este grupo vai sair e reunir-se. Mas não é essa a mensagem que está na sacudidura, não é essa a mensagem que está no trigo e no joio. A mensagem clara é que, por um motivo ou por outro, se apartarão de nós. No final haverá apenas dois grupos. Os fiéis filhos de Deus e os infiéis que não aceitaram ser circuncidados no coração. A igreja está a ser justificada por causa dos fiéis que estão ali, por causa do nome de Deus que está ali. O nome, a capa, representa a justiça de Cristo que cobre. Não é que a igreja seja toda fiel, mas é que por amor aos fiéis que estão ali, o decreto dominical virá, porque Deus abençoa o mundo por amor aos fiéis que estão no mundo. Por isso é que este mundo ainda não foi destruído pela misericórdia de Deus. Quando os filhos de Deus não têm mais acesso aos benefícios de Deus, Deus retira a sua misericórdia e fecha a graça. Irmãos, nós temos que entender a nossa verdadeira condição. Por muito que acreditemos na vitória sobre o pecado, por muito que sejamos fiéis e não dobremos os nossos joelhos a Baal, nós somos tão lixo quanto os apóstatas que estão lá, com toda a música errada, com toda a comida errada. Todos estamos destituídos do caráter de Cristo e este é o foco da mensagem de justificação pela fé. O caráter de Cristo plenamente refletido nos seus filhos. Eu queria que entendêssemos então como se processa a justificação. O pecador, e agora aqui vêm dicas importantes, eu chamo a vossa atenção. O pecador, eu vou orar ao entrar nesta parte. Senhor, eu quero neste momento pedir-te que me dês sabedoria para cada palavra que eu vou dizer, porque esta mensagem tu a deste claramente no santuário, com precisão, e disseste a Moisés, faz exatamente como eu te mostrei. Ajuda-me, Senhor, a dizer exatamente como é, como tu queres que seja. Por favor, que eu não seja levado pelas minhas próprias ideias e compreensões, mas pela tua inspiração. Em nome de Jesus. Amém. Reparem, o pecador entrava
pela porta, que é Cristo, trazia a sua ovelha, que também é Cristo. A primeira coisa que temos que notar é assim: o sacerdote não ia olhar para o pecador para ver como é que ele está. Se ele já vive a mensagem de saúde, se já está a praticar a reforma, se já está a viver a modéstia cristã. O pecador olha para o Cordeiro, se é sem defeito e sem mancha. Há um paralelo aqui da conversão e do batismo. A conversão é o reconhecer que eu não me posso apresentar perante o sumo sacerdote na minha condição se eu não trouxer um cordeiro que possa cobrir, por trás de quem eu me possa esconder. Eu estou escondido em Cristo, justificação, e Cristo depois habita em mim, santificação. O livro Preparação para a Crise Final, que eu fortemente recomendo ser lido mais que uma vez, ser estudado. E também recomendo estudarem o livro Maranata, entre muitos outros livros. Fala claramente sobre isso, fez um pequeno gráfico onde mostra a justiça imputada e a justiça comunicada, a conversão inicial e a conversão diária, a justificação diária que me ajuda a crescer. Isto nos ajuda a entender que diariamente, além da minha conversão e do meu batismo, tem que haver uma confissão e reconversão diária e uma renovação. Algumas pessoas, quando pensam que cometeram algo grave, pensam em rebatizar-se, mas existe a cerimónia de lava-pés. Pedro disse assim: Senhor, eu quero batizar-me outra vez, lava-me todo outra vez. E Jesus disse: não precisa ser lavado todo outra vez, precisa apenas renovar os teus votos comigo. Então, nós temos que entender, há casos sim que a pessoa deve ir a um rebatismo, se ela quebrou o seu trato. Eu posso estar no meu casamento, ofender a minha esposa, não preciso casar outra vez. Podemos renovar os nossos votos matrimoniais, mas determinadas coisas, determinados atos ou posturas podem requisitar uma nova aliança, não é? Eu queria que entendêssemos este fenómeno bem. Uma das coisas que o pecador tinha que fazer não era só matar o cordeiro. Aquele cordeiro não podia ir para o altar inteiro. Ele tinha que ser cortado em pedaços. E é aqui, irmãos, que muitos de nós começamos a falhar na nossa justificação. Nos ajoelhamos e pedimos: Senhor, perdoa todos os nossos pecados, sem passar tempo específico com cada pecado. Eu não vou ser convencido, convertido, não vou ter impregnada na minha mente a malignidade daquele pecado. Cristo não precisa que eu lhe confesse os pecados para sentir: ok, agora já me pediste desculpas, eu agora já te posso perdoar. Eu preciso de confessar os pecados, porque Cristo já os sabe. Eu preciso de ter consciência. O pior inimigo da espiritualidade é a pressa para o trabalho, a pressa para a escola, orações rápidas. Amanhã vamos falar sobre oração. Confissões rápidas. É preciso tomar tempo, como diz o Espírito Santo, contemplar a Cristo na cruz, contemplar o sofrimento dele e saber que é por causa daquela mentirinha que me parece tão insignificante. É preciso esquartejar a ovelha e ver-a toda estraçalhada antes de estar a ter realmente uma aceitação e dela estar no altar e de haver realmente uma justificação. Eu queria partilhar convosco que o Senhor me ajude uma coisa muito importante, a compreensão do que é verdadeira confissão. Isto poderá mudar a vida de muitas pessoas e é por isso que eu estou a partilhar. Eu tive anos de adventismo até compreender isto. O ser humano tem uma dimensão física, mental e espiritual. Nós vimos que o santuário nos apresenta 3 compartimentos: dimensão física, mental e espiritual, que se projeta numa dimensão social. Isto é o que a Bíblia chama de homem carnal, homem natural e homem espiritual. O homem natural, aquele que nasce, pode não ter inclinações carnais, mas enquanto ele não nascer de novo, ele não compreende as coisas espirituais. Ele pode ser uma pessoa intelectualmente bem afirmada na sociedade, mas não tem sequer religião, não tem comunhão com Cristo. Ele pode começar a decair e tornar-se um homem carnal, levado pelas paixões físicas, mas ele pode e deve crescer e tornar-se um homem espiritual. Esta parte muitos de nós entendemos. O que não entendemos é onde trabalha Satanás para o desvio à esquerda ou à direita. Onde ele trabalha com as coisas. Eu queria que vissem só. A dimensão física e a mental juntas fazem a dimensão emocional. Eu estou abatido, perco peso. Eu estou triste, caem lágrimas físicas.
Estão a ver? Estas coisas são uma interação entre a dimensão física e a dimensão mental. Também entre a dimensão mental e a dimensão espiritual existe a dimensão moral. Irmãos, por favor, prestem muita atenção. Eu queria que toda a igreja pudesse ouvir isto. Reavivamento emocional de esquerda liberal é emoção apenas. São pessoas levadas por um raciocínio mental ligado à parte física. Por isso têm necessidade de sentir a música, de sentir Deus, de um culto metasensorial. Elas estão apenas tomadas pela emoção. Só passam reavivamento. Reavivamento sem reforma é emoção. Reforma sem reavivamento é legalismo. E, por outro lado, os de direita estão no campo moral. Não há um quebrantar espiritual. Não se humilham espiritualmente diante de Deus. Têm uma consciência técnica, racional, mental das doutrinas. Uma das coisas que eu acho que é perigoso fazer, nós às vezes damos estudos bíblicos, chegamos lá com 28 crenças e despejamos nas pessoas. Cristo nos mandou ir e fazer discípulos. Fazer discípulos não é só convencer pessoas intelectualmente que a nossa doutrina é certa. Nenhum evangélico pode rebater as nossas doutrinas. Nenhuma outra igreja pode rebatê-las. Isso é apenas racional, conhecimento racional. Satanás sabe todas essas doutrinas, não é espiritualmente convertido. Essas pessoas precisam nascer de novo, não só de uma forma emocional. Reparem, os ateus têm consciência moral, sabem que é errado mentir, errado roubar, mas não têm um nascimento espiritual, uma contrição espiritual, uma consciência espiritual. Quero dizer-vos, amigos e irmãos, a vida de muitos adventistas não avança por causa disto. Alguns têm apenas um culto emocional e outros têm apenas uma consciência moral. E poderei ser eu. Muitas vezes eu me ajoelho e peço ao Senhor perdão pela mentira, porque eu tenho uma consciência moral, racional, de que mentir é errado. Mas eu preciso de ser quebrantado espiritualmente, convertido espiritualmente, para eu conseguir abandonar a mentira. Nós vamos moralmente ou emocionalmente, vamos moralmente confessar pecados que racionalmente sabemos ser errados. Confessar atos. Mas não temos um nascimento espiritual da nossa condição. Confessamos o nosso ato de pecado, mas não a nossa condição pecaminosa. Não estou a falar de tendência para o pecado, estou a falar do estado de pecado. Mesmo que eu deixe de pecar, até Jesus vir e consumar e renovar todas as coisas, continuarei sendo um pecador. Por isso, alguém que não cai nas paixões carnais não pode sentir-se melhor que outro que ainda cai e está em apostasia, porque somos todos pecadores. Todos os dias precisamos, a misericórdia do Senhor, a justificação se renova diariamente, a cada dia, para crescer. Então, o que é que a igreja está a enfrentar hoje em dia? Reavivamento emocional, culto que toca as emoções. Eu vou para o acampamento, eu vou para a atividade de jovens, eu vou para a atividade de seja o que for, e a pregação emocional, há um apelo, uma música linda, eu venho, eu estou emocionalmente tocado, parece que Cristo está mesmo ali tocando o meu ombro, e depois é algodão doce, desaparece. Vou para casa e preciso daquela outra dose. Isto é a esquerda liberal. Por outro lado, eu aprendo as doutrinas, estudo bastante, conheço tudo, tenho uma consciência intelectual, mas Cristo não me toca, não penetra na minha vida. Se for preciso humilhar-me perante uma situação, eu não me humilho. Há pecados que estão escondidos e que eu não os reconheço. Eu só fico a insistir, uma das características de fanatismo de direita, eu só falo das mesmas doutrinas. Eu falo de vitória sobre o pecado, tenho consciência intelectual da vitória sobre o pecado, mas não venço o pecado, porque não deixo Cristo tomar conta e dominar a minha vida, porque o meu eu não está esmagado espiritualmente. Aqui vamos, cria claro um conflito, porque uns estão a ir a um extremo e outros estão a ir ao outro. Eu queria concluir com alguns conceitos que precisamos entender. Deus me traz uma mensagem, Ele me fala do meu problema. É o que a lei me mostra. A lei mostra-me apenas que eu estou desajustado. A lei me ajuda a ver quão ruim eu estou. Aquele exemplo do defeito, quão manchado eu estou. Eu quero que entendamos onde a nossa espiritualidade não avança. Muitos reconhecem. Se eu reconheço já é bom. Alguns ainda resistem, justificam, não é? E às vezes reconhecemos os grandes erros. Já não fumo, já não bebo, já não como carne de porco, já não guardo, não transgrido o sábado. Mas não reconhecemos os pequenos erros. Ainda continuo a olhar
de cima para baixo, ainda continuo a guardar pequenas coisas que eu condescendo e que eu disse, não, isto não é grave, são as raposinhas. Reconhecer é o primeiro passo, mas reconhecer não é tudo. O diabo foi a Cristo e reconheceu que ele tinha errado, mas não estava convertido nem arrependido. É uma constatação, reconhecer é uma constatação. Eu constato que fiz algo errado. Pode ser só racional, não pode ser só emocional, porque também não terá efeito. Ao reconhecer, eu confesso o meu pecado. Confessar é mais do que constatar ou reconhecer tecnicamente. É humilhar-me e reconhecer a minha malignidade. Aqui eu preciso de orar e de estar em contrição, preciso de tempo, preciso esquartejar a ovelha. Irmãos, a maior parte das pessoas que eu conheço na igreja fica por aqui. E não compreendo porque é que não avança. E isto é um ciclo vicioso. Caí no pecado, recebi a mensagem, reconheci, confessei, caí no pecado outra vez, recebi a mensagem, reconheci, confessei, caí no pecado outra vez, e eu sinto assim, mas eu não consigo deixar, chega um ponto, já começo a pensar, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Porque eu estou sempre a fazer isto. Não houve conversão, não houve verdadeira entrega, não houve discernimento espiritual, porque o arrependimento é um dom de Deus. Eu preciso receber esse dom e só vou receber esse dom com muita contrição, com muita entrega, com muita busca, com o tempo com o Senhor, com o convívio para Ele comunicar a sua justiça. E é este arrependimento que me dá poder para a mudança. É ao tomar verdadeira consciência da malignidade do meu pecado, não apenas reconhecimento moral e entrega moral. A confissão pode ser uma confissão de boca, ela precisa de ter uma contrição, um quebrantar. Isto é convencido do meu pecado, isto é convertido do meu pecado. Isto é que leva a uma mudança de vida. Muitos de nós não temos mudado de vida porque fazemos confissões racionais ao Senhor. Querem ver um exemplo? Eu chego ao Senhor e disse, Senhor, olha, menti outra vez, não devia ter mentido. Amanhã não vou mentir. E vou. Como é que eu posso prometer uma coisa que depende dele mais que de mim? É verdade, depende da minha entrega, mas o poder não está em mim, está nele. Como é que eu prometo ao Senhor uma coisa que é Ele que vai fazer em mim? Nós amanhã vamos falar sobre a oração, vai ser logo a primeira coisa. Eu quero que pensemos bem seriamente, porque a chave está na nossa forma de orar. Por isso é que os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Não avançamos porque a nossa confissão, a nossa oração não recebe um verdadeiro dom do arrependimento. Eu quero concluir com estes textos. Reparem, Jesus, João Batista e os discípulos começaram sempre a mensagem da mesma forma. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado aonde? Aos corações. Que agora a lei vai estar não só em tábuas, mas nos corações, nas mentes. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Atos 3, não pus ali a referência. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Sem uma conversão genuína, sem um verdadeiro arrependimento, que é dom de Deus, só há confissão, reconhecimento intelectual ou emocional. Não há verdadeira conversão e arrependimento, mudança de rumo, poder para mudar, para que sejam apagados os vossos pecados, não apenas perdoados, mas perdoados e apagados, eliminados da nossa vida, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Nós não recebemos a chuva seródia porque não estamos a fazer esse processo e precisamos, esta é a mensagem de justificação pela fé. Eu quero fazer um apelo esta manhã. Jesus, João Batista e Pedro não estavam a pregar para o grupo B. Não estavam a pregar para aqueles que não são Yazd, que não são povo de Deus. Estavam a pregar para o povo do Senhor, a ir primeiro às ovelhas perdidas de Israel, a chamar a um verdadeiro arrependimento. Esta é a mensagem de Elias e João Batista, a reconciliar os pais com os filhos. Deus, o Pai, com os seus filhos também precisa ser reconciliado. A aplanar os caminhos, as veredas, os rumos da igreja, o rumo do seu povo. A endireitar esses caminhos. A passar por um verdadeiro arrependimento.
Talvez precisamos arrepender-nos da forma como temos usado a verdade contra os outros e não para ser uma espada de dois gumes que penetra no meu coração. Eu queria esta manhã apelar a cada um de nós a um verdadeiro arrependimento. A chave da justificação pela fé é a humildade, é a verdadeira contrição, é cada um considerar-se inferior aos outros, é ter o mesmo espírito de Cristo, que sendo em forma de Deus esvaziou-se a si mesmo e se fez na forma de servo, e estando na forma de servo ainda foi mais abaixo, que é o mesmo espírito que esteve em Elias e João Batista. É necessário que eu diminua e ele cresça. Justificação pela fé e vitória sobre o pecado não é uma mensagem intelectual de raciocínio lógico correto que rebate as outras. É um testemunho vivo de um convívio e de um milagre verdadeiro que acontece na minha vida. As pessoas não vão acreditar nem ser convencidas pelas suas teorias de justificação pela fé e vitória sobre o pecado. Elas vão ser convencidas quando virem como Cristo vence o pecado na sua vida e como você está disposto a humilhar-se como Cristo se humilhou. Quando elas virem o Espírito de Cristo, mansidão, humildade, acompanhando a fidelidade. Mesmo que elas não acreditem e refutem, é um argumento irrefutável. Precisamos ser justificados verdadeiramente dos nossos pecados, como povo e como indivíduos, para que venha o refrigério do Senhor à sua igreja. Queria concluir com uma oração. Não se ajoelhe apenas na letra da lei, ajoelhe-se no espírito da lei. Algumas pessoas me perguntam: irmão, mas tem que orar sempre de joelhos? Eu costumo dizer, não, também pode orar prostrado. Se você se quiser prostrar esta manhã, prostre-se. Chega à presença do Senhor. Pai Santo que estás nos céus, neste momento venha à tua presença, em nome e nos méritos de Jesus, porque todos pecamos e destituídos estamos da tua glória, do teu caráter. Senhor, ajuda-nos a ser ouvintes e praticantes da palavra. Ajuda-nos a reconhecer que não há nada de bom em nós, a não ser se Cristo está em nós. Senhor, neste momento eu quero pedir que operes poderosamente sobre a tua igreja. Sei que a tens mantido e justificado e santificado por causa do teu povo, por causa dos que não dobram os joelhos a Baal. Mas precisamos entender que talvez nenhum de nós seja plenamente isso, porque nenhum de nós reflete ainda o caráter de Cristo. Precisamos de ser mais justificados, mais santificados. Dá-nos a chave, dá-nos a humildade e a mansidão de Cristo. Ajuda-nos a entender que precisamos deixar-nos quebrantar e que às vezes o pior inimigo disso são as razões corretas que temos da doutrina. Não precisamos apenas falar da doutrina, precisamos que a doutrina nos transforme, que nos leve a Cristo, que nos faça entender a nossa pequenez e o quanto não valemos, senão pelo valor que nos dás. Quero pedir que tu operes este milagre na tua igreja, que o verdadeiro arrependimento que conduza a receber o refrigério. Que como Elias orou 6 vezes pedindo a chuva e à 7ª vez a chuva veio, e como diz o teu texto, o Espírito de Profecia, que cada vez que ele orar, ele ia analisar o seu coração e ver se havia alguma coisa incorreta, confessar, contrir-se. Que também possamos fazer o mesmo se queremos
neste período da sétima igreja, receber a tua chuva e o teu refrigério. Eu te peço estas bênçãos em nome de Jesus.